Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para continuar o nosso estudo. Agradeço a sua companhia, agradeço a sua intercessão por nós aqui através de suas orações e também quando você compartilha esse vídeo com seus amigos, fazendo com que a palavra de Deus chegue a mais lugares e a mais corações. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione as notificações e ao final não se esqueça de deixar o seu gostei. Aliás, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários o que você acha do estudo que nós estamos estudando e qual a sua opinião sobre o que aqui refletimos, tá bom? Vai ser muito bom saber aí a sua opinião. A boa notícia do lugar santíssimo. Nós estamos estudando aí sobre o juízo, né? O ato de Jesus entrar no lugar santíssimo, o Santo dos Santos, e oferecer por nós os benefícios do seu sangue, ou seja, para retirar completamente os pecados. Depois, quando ele sair do santuário, quando terminar essa obra, ele vem para nos buscar. Aí nós lemos ontem o veredito final, né? O justo continua na prática da justiça, o injusto na prática da injustiça, o imundo na imundície e o santo a santificar-se. Ou seja, não tem como mais. Quem está salvo continua salvo, mas quem está perdido não se salva mais. É o veredito final. Aí Jesus vem para dar cada um segundo as suas obras, o galardão, né? Mas hoje nós vamos falar sobre uma boa notícia. A boa notícia é que não há razão para desespero, para medo, para receio, se eu e você aceitarmos a Cristo e estivermos nele. Porque olha as palavras de Paulo em Hebreus capítulo 4, o versículo 14 em diante, que nos diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro e em ocasião oportuna. Então veja que linda mensagem que ele está nos dando aqui. Olha, ninguém precisa ficar desesperado, com medo, receoso. É só ir para Cristo. Se você for em Cristo, se você estiver em Cristo, você pode ficar tranquilo, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele sabe e conhece as nossas fraquezas. Ele próprio foi tentado, porém sem pecado. Por isso nós podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça. O capítulo 10 de Hebreus, ainda em Hebreus, né, capítulo 10, o versículo 19 nos diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Você percebeu as frases, né, as expressões que ele usa aqui, ó? Intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo vivo caminho, né, que Jesus nos abriu pelo seu sangue. Aí ele diz assim, com sincero coração e com plena certeza de fé. Tenha certeza. Não fique duvidando da sua salvação, viu? Se você está em Cristo, tenha certeza. Se alguém lhe perguntar, se Jesus voltar hoje, você está salvo? Bom, você responde, eu estou em Cristo, então estou salvo. Porque quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, é assim que a Bíblia fala. Em Cristo nós não temos nenhuma razão para medo. Como diz certo alguém, quando eu olho para mim mesmo não há condições de me salvar, mas quando eu olho para Cristo não há condição nenhuma de me perder. É só em Cristo. Então, corra para Ele. A misericórdia está ainda estendida. Confiadamente podemos nos chegar ao trono da graça. Você percebe que Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Por quê? Porque se ele fosse só misericórdia, não precisaria ter morrido, Jesus morrido no nosso lugar. Então ele poderia nos perdoar com base na sua misericórdia. Mas porque ele também é justiça, ele exigiu que o sacrifício fosse feito. Até Jesus tentou, né? Pediu ao Pai, Senhor, passe de mim esse cálice sem que eu beba, todavia seja feita a sua vontade. E Deus falou assim, não, continue o seu ministério e morra em prol da humanidade. Então a morte de Cristo é a revelação da justiça. O perdão que ele nos oferece é a revelação da sua misericórdia. Agora, olha que coisa interessante. Jesus está num lugar santíssimo.
Você lembra que no santuário terrestre, a Arca da Aliança ficava onde? Lugar santo ou lugar santíssimo? Escreve aqui no comentário. Ficava no lugar santíssimo, né? Lugar santíssimo. Aí, João tem uma visão, no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 19. Olha o que ele vê. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Olha que coisa interessante. Quando Deus mostra o santuário para João, ele vê a Arca da Aliança lá no lugar santíssimo, o lugar da salvação, porque a Bíblia fala assim, cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Onde está o trono de Deus? No lugar santíssimo, no santo dos santos do santuário. E agora ele vê a aliança, quer dizer, a Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Então ali nós vemos a lei de Deus e a graça juntos. Por quê? Juntas para salvar? Não, não é isso. A graça nos salva unicamente pela graça. Mas nós temos ali a lei, que é a base do julgamento. E onde acontece o julgamento, se não no lugar santíssimo? Então, enquanto está acontecendo o julgamento, nós temos ali a lei. A lei é a base do julgamento. Se nós ferirmos essa lei, se nós quebrarmos essa lei, por ela que nós seremos julgados. Olha que coisa interessante, né? Portanto, amigos, não podemos descaracterizar a personalidade divina dizendo que Deus é só misericórdia, Ele também é justiça. A lei, a Arca da Aliança foi vista lá no santuário justamente porque ela está longe do alcance de poderes religiosos que tentam neutralizá-la ou até mudá-la. É impossível mudá-la porque ela está longe do alcance, está lá no céu, no santo dos santos do santuário celestial. Na glória da presença divina, na sala do trono do universo, ali está como base do trono de Deus, a lei do Senhor. Muito bem. Hebreus 8:10 diz assim, ó, a lei é importante, ela permanece e nós precisamos lembrar-se disso sempre, porque Deus nos salva do pecado e não no pecado. Então Ele vem, Ele nos, lá na cruz do Calvário, Ele nos salva da condenação do pecado. No santuário celestial Ele intercede por nós para que nós tenhamos poder sobre o pecado, de maneira que Ele não nos domine. E quando Ele voltar, Ele vai nos livrar da presença do pecado para sempre. E aí estaremos no céu. Aí no capítulo 8, verso 10, falando sobre a importância da lei de Hebreus, diz assim, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Percebeu aí? No período de graça, a lei ela tem a sua função. Nós precisamos obedecê-la, nós precisamos agradar ao Senhor, porque foi a quebra dessa lei que originou o pecado. Se você for em 1 João capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, quando eu transgrido essa lei, eu cometo pecado. Então, nós precisamos guardar. Então, amigos, ao entrar pela fé no santuário do céu, encontramos perdão pelos nossos pecados passados e poder para viver uma vida obediente por meio de Cristo, que morreu por nós e escreveu a lei no nosso coração. Percebeu aí? Ele morre, escreve a lei no nosso coração. Agora vai ser uma motivação interna, né? Guardar a lei de Deus. Jesus nos salvou totalmente da penalidade do poder do pecado. É ou não é uma boa notícia? Então, tenha certeza de entrar no trono da graça de Deus e tenha certeza que Ele te perdoou, te aceita em Cristo, te salva, te liberta, te purifica, te dá uma nova vida, te ajuda a fazer o que Ele quer que você faça, que é cumprir a sua lei. Você vai viver aqui de acordo com a vontade de Deus. É somente através de Cristo. Por isso Jesus disse, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que estando em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo também diz, tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. O apóstolo Paulo também nos diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, somente em Cristo. Vá para Ele correndo, aceite-o como seu Senhor e terás a certeza da salvação. Ore comigo. Pai querido,
Nós louvamos o teu nome por Jesus. É só por Jesus, não há condição alguma de nós nos salvarmos senão por Ele. Senhor, tem misericórdia de nós, por Pai. Derrama sobre nós a justiça de Cristo e lava-nos com o sangue de Cristo, para que estejamos na tua presença para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.